quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de geografia da semana. Espero que todos estejam acompanhando. Então, peguem aí, gente, a fichinha de atividades, que ficou um conteúdo finalizado dessas fichas. Então, nós só vamos utilizar o nosso livro 2, nosso livro da segunda etapa, a partir da semana que vem. Combinado? Então, vamos lá, abre aí na página 109 da ficha de vocês. Nós iremos corrigir da 109 até a página 116. São aí no total 4 fichinhas. Vamos lá, preparados? Olha só, galera, na primeira questão ele diz assim, ó, preenche os espaços abaixo com as palavras do quadro. Então, no quadro aí a gente tem várias palavras sobre o assunto que a gente estudou, sobre atividades do campo, lá no capítulo 3, tá certo? Então, ele começa assim, a refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos. Então, a palavra que se encaixa aqui, nesse primeiro espaço, é a agricultura, tá certo? Então, coloquem aí agricultura no primeiro espaço. Agricultura. A agricultura refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos que tem o objetivo de... O que é que faz na agricultura? Se cultiva, não é? Então, o objetivo de cultivar plantas para o consumo de alimentos e de fornecer produtos para as indústrias. Aqui é considerada uma das mais antigas atividades econômicas do mundo. Estima-se que há mais de 12 mil anos o ser humano desenvolveu a agricultura. Para que ela se desenvolva, é muito importante saber o tipo de solo, o clima, o relevo e a hidrografia, pois é por meio da água utilizada nos cultivos que a produção se desenvolve, ok? Vamos para a segunda questão, turminha. Ele diz o seguinte, ó, na área rural existem propriedades classificadas pelo seu tamanho, pequenas, médias ou grandes. Responda qual é o tipo de propriedade descrito em cada texto. Letra A. Aí vocês vão dizer se é uma grande propriedade, se é uma média propriedade ou se é uma pequena propriedade, tá bom? Letra A. É caracterizada por ser uma grande extensão de terra pertencente a uma única pessoa, a um grupo de pessoas ou até mesmo a empresas que normalmente produzem utilizando elevada tecnologia, visando abastecer o mercado externo. Então, essa aí, gente, pela grandeza que é disposta aí nesse parágrafo, ela está se tratando de grande, pequena ou média? Então, é uma grande, tá, gente? Copia aí, grande propriedade, tá bom? Letra B. É explorada pelo agricultor e sua família. Nela pode haver ajuda de outras pessoas. O cultivo da terra nesse tipo de propriedade tem como objetivo garantir a sobrevivência dessas pessoas. Então, como há participação, pode haver ajuda de outras pessoas, a gente vai estar se tratando aí como uma pequena propriedade. Quando diz que ela é normalmente utilizada para manter, garantir a sobrevivência dessas pessoas, então a gente está se tratando de pequena propriedade, tá certo? E na letra C, nela vive o agricultor e sua família, que consegue se manter pelas atividades econômicas que exerce na propriedade, ajudando a abastecer o mercado interno. Apresenta a área intermediária, ó, já dá a ideia de média, não é? Na classificação do espaço. Então, aí vai ser a média propriedade. Coloca o nome propriedade também, tá, gente? Na próxima página, na terceira questão, ele continua dizendo o seguinte, ó, esse sistema agrícola utiliza muita tecnologia, máquinas e pouca mão de obra. Geralmente, nele se cultiva apenas um... Marque X na resposta certa. Esse tipo de agricultura que a gente leu agora, ele se trata de extensivo ou intensivo? Que sistema agrícola é esse, gente? E aí? Usa máquinas e pouca mão de obra. Então, isso aí, gente, é o intensivo, tá bom? É na prática, no sistema agrícola intensivo, que se utiliza muita tecnologia e pouca mão de obra, certo?
Quarta questão. Relacione as colunas. Vamos lá. Tipo de agricultura que procura preservar o meio ambiente e a saúde de quem produz e de quem consome. Que tipo de agricultura é esse, gente? Orgânica, tá bom? Agricultura orgânica. Tipo de agricultura na qual são empregadas grandes quantias financeiras e na qual há uso de tecnologia. Então, quando há uso de tecnologia, eu estou me tratando aí da agricultura comercial. Número 1. Nesse tipo de agricultura, a produção geralmente é destinada ao consumo do próprio produtor, lá nas pequenas propriedades. Então, que tipo de agricultura é essa, gente? Agricultura de subsistência. Número 2. Quinta questão. O que a tecnologia no campo proporciona? Então, se eu utilizo a tecnologia no meio rural, o que essa tecnologia proporciona, traz de favorável aí para o campo? Então, gente, é interessante que vocês percebam que a tecnologia, ela permite produzir mais alimentos, melhorar a administração do negócio e também reduzir os custos, tá certo? Sexta questão, como podemos produzir alimentos sem prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente? Escreva com suas palavras, então a resposta é pessoal. Então, o que vocês acham? Como é que a gente consegue produzir os alimentos sem prejudicar a nossa saúde e sem prejudicar o meio ambiente? E aí? Então, veja bem, gente, é interessante que vocês lembrem que existem várias técnicas que ajudam o meio ambiente, como o terraceamento, estão lembrados? E também a não utilização de produtos que agredem o meio ambiente e a nossa saúde, como, por exemplo, os agrotóxicos, tá? Vamos agora para a próxima ficha, na página 111, ele diz assim, ó, ligue as imagens ao tipo de agricultura e ao tipo de pecuária corretos. Então, aqui eu tenho agricultura comercial, agricultura de subsistência, pecuária intensiva e pecuária extensiva. Como não dá para aparecer aí as 4 imagens, gente, aqui vai explorando cada uma delas, tá? Então, a primeira aqui, nessa primeira imagem, a gente consegue observar, né, um tipo de pecuária. E nesse outro aqui, a gente já consegue observar outro tipo de pecuária. Agora, eu quero que vocês me digam qual é a intensiva e qual é a extensiva. Mas é necessário que vocês lembrem que a pecuária intensiva é aquela que usa mais tecnologia. Então, para vocês aí, qual dessas duas imagens usa mais tecnologia? E aí? A que está usando mais tecnologia é essa daqui, não é, gente? E a que com menos tecnologia é essa. Então, na próxima imagem aqui, então aqui vai ficar o seguinte, ó. Pecuária intensiva vai ser a que utiliza mais tecnologia, no caso essa, e pecuária extensiva, que utiliza menos tecnologia, que vai ser a de cima. Agora vamos para os tipos de agricultura, comercial e de subsistência. Vamos observar as duas últimas imagens. Essas imagens agora, ela vai mostrar primeiro aqui o uso de tecnologias, não é? E aqui utiliza mais a mão de obra. Então, isso também diferencia os tipos de agricultura. Qual dessas duas situações aqui eu tenho agricultura de subsistência? Aquela agricultura que os trabalhadores fazem, praticam para ter o seu próprio alimento. Na de subsistência ou na comercial? Na de subsistência, né, galera? A comercial é quando eu utilizo para fins lucrativos, maiores. Então, eu utilizo mais de tecnologia, no caso é essa. Então, como é que vai ficar aí? Olha só, tem os dois tipos de agricultura aqui em cima. Eu vou fazer aqui, a agricultura comercial vai ser essa daqui e a agricultura de subsistência vai ser a última. Tá bom? Vamos agora para a próxima página, página 112, questão 2. Ele diz assim, ó, relaciona os animais às suas respectivas criações. Aqui é fácil, né? Então, vamos lá. Porcos, um rebanho de porcos, eu chamo de quê, gente? E aí? Bovinos, ovinos, caprinos, suínos ou bubalinos? Suínos, tá bom? Cabra, caprinos. Bois, bovinos, ovelhas, ovinos e búfalos, bubalinos. Terceira questão. Analise a imagem e escreva com suas palavras que ações foram tomadas nesse lugar para proteger o solo e os recursos hídricos. Então, observa, galera, essa imagem aqui. E eu quero que vocês me digam o que é que foi feito com as palavras de vocês, tá? O que é que foi feito, que ações foram tomadas para proteger
o solo e os recursos hídricos, no caso, esse rio aí. Então, o que foi utilizado? Então, há estratégias aí da agricultura. Eu quero que vocês me digam qual. Agora, preste atenção no seguinte. Aí a gente pode observar que há matas, não é? Que servem para proteger o rio, já que ajudam a manter o solo no lugar e evitam que ele vá parar no rio, que ocorra aí uma erosão. O uso de uma técnica de plantio chamado terraceamento. Então, aí a gente observa que há o terraceamento, que serve para proteger o solo. Todas essas ações que a tia falou, elas são fundamentais para dois recursos, o do solo e o da água também, do rio. Ambas são muito importantes para a nossa vida. Nessa imagem aí, galera, a gente também pode observar a forma de aliar a produção de alimento com a preservação do meio ambiente. Então, aqui é uma plantação, tá? Aqui são plantações. Então, eu pratico aí o terraceamento, tanto vai ser bom para a produção de alimento, e dessa forma eu também não estou agredindo o ambiente, eu estou cuidando do meio ambiente, tá certo? Mantendo aqui essa vegetação próxima do rio, para que não haja problemas para esse rio, certo? Então, pensem aí e escrevam. Na próxima ficha, da página 13, ele diz o seguinte: preenche os espaços abaixo com as palavras do quadro. Então, vamos lá, preste atenção. As pessoas se deslocavam para cidades em busca de emprego e de melhores condições de vida. Soma-se a isso a grande concentração de... E aí, gente? A grande concentração de terras, certo? E o processo de mecanização no campo, que acabaram expulsando os agricultores da área rural. Outro problema decorrente da urbanização é a exclusão social, pois há muitas pessoas que não têm poder aquisitivo suficiente para sobreviver devido ao elevado preço dos imóveis, das casas, tá, gente? E dos produtos de consumo, como alimentação, vestuário e entre outros. Por isso, acabam sendo excluídas, ou seja, são marginalizadas da sociedade e impedidas de exercer seus direitos de cidadãs, direitos de cidadãos aqui. Esse intenso crescimento populacional nas cidades trouxe uma série de consequências negativas, aqui no último, para o meio ambiente. Conseguiram acompanhar? Se necessário, gente, vocês podem estar fazendo uma pausa no vídeo para escrever, tá certo? Segunda questão, escreva os problemas sociais e ambientais que surgem devido ao crescimento das cidades. Então, quando as cidades crescem, que problemas sociais são gerados, gente? Tem uma série aí de problemas, não é? Desemprego, falta de moradia, falta de meio de transporte, formação de favelas. E que tipos de problemas ambientais acontecem? Poluição do ar, acúmulo de lixo nas ruas e nos terrenos baldios, que são aqueles terrenos que não são ocupados, poluição dos rios e etc. Terceira questão. Esse problema ambiental ocorre quando retiramos a vegetação nativa, que é aquela que nasce, para plantar, o que deixa o solo desprotegido e permite que ele sofra ação da chuva e do vento. Que nome desse problema? Qual é o nome desse problema ambiental aí, gente? A gente está falando de poluição do ar, de desmatamento, de erosão do solo, de poluição dos rios. Deixa o solo desprotegido. Então, aí é a erosão do solo, tá certo? Quarta questão. Como podemos proteger o solo usado na produção agrícola da erosão causada pela chuva? Pesquise outras técnicas que ajudam a proteger o solo e registre a seguir. Depois, escolha uma delas e explique seu funcionamento. O que é que vocês vão fazer aí? Vocês precisam indicar uma técnica de produção agrícola que evita a erosão causada pelas chuvas. Então, a gente já falou, já em duas questões, a mesma técnica. A técnica do terraceamento. Ela ajuda a reduzir a erosão. Na pesquisa que vocês poderão fazer, vocês podem encontrar também curva de nível, a rotação de culturas, a adubação e o plantio direto. Então, falem aqui do que a gente já sabe, para a gente economizar aqui tempo, do terraceamento.
Então, o que é que acontece no terraceamento? São criadas estruturas como essa daqui, ó, para impedir que quando chova, a água escorra e derrame essa terra para os rios. Tá bom? Já na última questão, ele diz assim, ó, desembaralhe as letras e descubra qual palavra completa a frase. Aí tem aí, as são realizadas por agricultores que querem limpar a área com mais rapidez. Então, o que é que os agricultores fazem quando ele quer limpar a área mais rapidamente? O que é que eles fazem? Quando se tornam incontroláveis, acabam destruindo a vegetação e afetando a vida das pessoas e animais. Então, que palavra é? Descobriram qual é? Ok. O e as queimadas, gente. Então, aqui a resposta são as queimadas. Ok? Vamos agora para a nossa última fichinha, na página 115. Procure no caça-palavras os principais impactos ambientais que ocorrem na área rural. Então, a gente vai procurar aqui nesse caça-palavras essas palavrinhas. Primeiro, a gente já encontra aqui em cima, ó, desmatamento, erosão, poluição do solo, tá tudo junto aqui, ó. Queimadas aqui embaixo. E mais embaixo, poluição dos rios. Segunda questão, observa a imagem e diga qual tipo de poluição que podemos observar. E aí, gente, a poluição do ar, poluição da água, poluição de quê? A gente percebe aí que está sendo eliminado gases tóxicos na atmosfera. Então, aí trata-se da poluição do ar. Poluição do ar, tá certo? Na terceira questão e última questão, ele diz assim, ó, escolha um dos problemas ambientais do caça-palavras e desenhe uma boa atitude que ajudaria a combater esse problema. Eu quero esse desenho pintado, tá certo, galera? Depois vocês vão mandar a foto dessa atividade para a tia. Então, lembra que aqui na primeira questão a gente encontrou desmatamento, erosão, poluição do solo, queimadas, poluição dos rios? Então, vocês vão escolher um desses problemas ambientais da zona rural e vão escrever aqui não o problema, mas sim a solução. Então, por exemplo, o que é que ajudaria a evitar o desmatamento? A plantação de novas árvores, não é? Então, aqui a gente pode desenhar pessoas plantando novas árvores, tá certo? Entre outras situações também. Então, turminha do quinto ano, por hoje é só. A nossa aula de geografia termina aqui. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a correção. Tudo direitinho, tá bom? Então, todo o conteúdo da matéria de geografia a gente já finalizou hoje, tá certo? A partir da semana que vem, na nossa próxima aula de geografia, a gente vai estar fazendo aí o iniciozinho do capítulo 1 do livro 2, tá certo? Então, um grande beijo, galera, e até a nossa próxima aula.